a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também vamos agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos por tantos problemas, né? De doenças infecto-contagiosas, a Covid ainda continua por aí, enfim, calamidades, guerras, né? Tanto lá na Europa, lá, Rússia com Ucrânia, também lá no Oriente Médio, enfim, estamos ainda num planeta de expiações e provas. Por isso que ainda passamos, né, por todos esses problemas aqui no planeta Terra. Vamos também agradecer, né, lógico, os nossos amigos espirituais, que a gente chama de guia, que são os nossos guias espirituais, né, ou anjos da guarda, e também agradecer a espiritualidade amiga que atua aqui nesta bendita casa de orações, né, aqui no Amélia Rodrigues, né? E é lógico, agradecer também a Amélia Rodrigues, que é mentora daqui da creche, e logicamente vai também nos intuir para as reflexões desta tarde. Então vamos, nesse momento, continuar o estudo, porque hoje a lição é a lição 63. A lição 63, ela tem o título Atritos Físicos. E é uma mensagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 39. E diz assim: mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então o Emmanuel, ele faz o seguinte comentário sobre isso. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência de Jesus uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Então a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito, em qualquer atrito, né, físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então aqui está a mensagem de Jesus. E logicamente, né, com Jesus a gente sempre faz aquela preparação inicial, né, quando a gente vai fazer a reflexão. Então vamos fazer aquela oração do Senhor, né, que a gente conhece como Pai Nosso, né, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, após essa leitura, né, desse capítulo 63 aqui, lição 63, a gente pode fazer uma contextualização do que ocorreu naquela época, né? Porque Jesus falou, eu porém vos digo, um pouquinho antes, né? Não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a sua capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não te desvies daquele que quiser que lhe empreste, porque ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Pelos que vos maltratam, que vos perseguem, para que sejais filhos. Opa, eu acabei tirando daqui. Essa passagem de Jesus é interessante para todos nós, né? Para que a gente possa realmente entender essas lições que chegam. Por quê? Jesus fala para a gente buscar o quê? Buscar a paz, buscar a serenidade, né? Para que a gente consiga evitar justamente a cólera, a ira, né? Todo esse problema que vai trazer mais conflitos, mais atritos físicos, né? Então, por isso é que chega para nós essas considerações, para que a gente consiga realmente crescer. Então, ele termina dizendo assim, ó, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos também? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, para a gente entender perfeitamente o significado dessa colocação de dar a outra face, é importante considerar que nesse contexto histórico e cultural, Jesus proferiu essas palavras. Na época, a Palestina estava sob o domínio romano. Todos sabem disso, né? E a violência era uma realidade diária para muitos. A sociedade judaica, influenciada pela lei mosaica, tinha um senso de justiça que buscava punição para os agressores, né? Era aquela colocação, né? Olho por olho e dente por dente. A ideia do olho por olho, dente por dente, era uma forma de estabelecer um limite para a vingança descontrolada, mas ainda assim promovia a ideia de retaliação. Jesus, porém, propõe uma abordagem totalmente diferente. Ele não apenas rejeita a violência, mas também, né, incentiva seus seguidores a responderem à agressão com amor, com compaixão. Essa perspectiva desafiadora e revolucionária era um chamado para a transformação interior e uma maneira nova, né, de lidar com os conflitos. Então, oferecer a outra face é justamente fazer isso, né? Responder com amor e com compaixão. Então aí vamos agora para as reflexões, né? O que significa dar a outra face? Devemos dar a outra face ao agressor, isso significa que não devemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança pessoal. Ao invés de dar lugar ao desejo de retaliação, com um espírito de ódio e de rancor, os cristãos devem dar lugar ao perdão, através de um espírito de amor. Jesus ensinou que seus seguidores deveriam dar a outra face ao falar sobre o erro, né, da retaliação pessoal durante seu sermão na montanha. Então, ao condenar a vingança, ao expor o verdadeiro sentido da lei, né, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 38, que nós até acabamos de ler, o Senhor declarou, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer um que te ferir na face direita, oferece também a outra.
E ao que quer derramar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então essa colocação traz assim, algumas considerações, né, que a gente pode complementar. Mas na realidade sempre vai estar ligada sempre ao mesmo, a mesma ideia, né? Ó. O que dar a outra face não quer dizer, muitas pessoas ficam em dúvida quanto à interpretação correta dessas palavras de Jesus. Mas o contexto imediato da própria passagem e a sua comparação a outros textos bíblicos indicam que o objetivo das palavras de Jesus não era literal. Ao dizer que não devemos resistir ao mal, mas dar a outra face àquele que nos golpear o rosto, Jesus não estava exigindo que ficássemos expostos às agressões criminosas ou que aceitássemos a violência gratuita. A própria reação de Jesus ao ser esbofeteado, né, já aconteceu isso também, indica isso. Está em João, capítulo 18, versículo 2 e 23. Além do mais, Deus instituiu as autoridades para que elas fossem agentes da justiça, punindo o malfeitor. Isso está em Romanos, capítulo 13. Então a exortação sobre dar a outra face deve ser interpretada à luz do seu ensinamento principal, a saber, o amor ao próximo. Ainda que este seja seu inimigo, conforme está lá em João, capítulo 18, versículo 22 e 23. Aqui vale lembrar que logo após dizer que devem oferecer a outra face, Jesus advertiu, né? Amai os vossos inimigos, está em Mateus, no capítulo 5. Os estudiosos relembram também que uma bofetada do lado direito do rosto significava um insulto ou uma injúria. Sob esse aspecto, dar a outra face, então, quer dizer que não revidar um insulto ou uma injúria na mesma proporção, isto é, na base de uma reação vingativa, né? Muitos dos teólogos, eles inclusive dizem que no Novo Testamento fornece uma explicação muito apropriada desse ensino do Senhor Jesus. Né? Dizem que dar a outra face significa mostrar em atitudes, palavras e atos que não se está dominado pelo espírito de rancor, mas pelo espírito de amor. Então é claro, né? Se a pessoa estiver irada também, estiver com rancor, ela vai revidar, né? A primeira impressão que todos nós temos é de revidar, né? Então, em outras palavras, então, Jesus está ensinando que seus seguidores não devem resistir ao mal, com medidas oriundas de uma indisposição para amar e perdoar. Por isso aprendemos que perdoar é bom para aquele que perdoa, pois quem não perdoa, como diz o André Luiz, né, carrega um peso desnecessário. Mas como dar a outra face? A natureza humana possui uma inclinação natural a demonstrar uma aspiração por vingança. É muito mais cômodo se enveredar pelo caminho do ódio e do ressentimento do que do amor e do perdão. Por isso, não é fácil dar a outra face diante de uma ofensa, mas o cristão deve manter-se sempre em mente que a vingança pertence a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreve: Paulo de Tarso, hein? Façam todo o possível para viver em paz com todos, amados. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso foi escrito em Romanos, no capítulo 12, versículo 18 a 21. Então, o ensino que se deve dar a outra face está diretamente ligado ao fato de que ele é chamado a ser um pacificador, bem como ao pleno conhecimento de que ele serve a um Deus justo, que a seu tempo certamente corrigirá todos os erros e ofensas. Lembremos-nos que Jesus afirmou, naquele convite amoroso que ele dá para todos nós, né? Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que
sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, Jesus fala que é manso e humilde, né? Brando e humilde de coração. Então o versículo dar a outra face é encontrado nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 39. E nessa passagem Jesus ensina sobre a lei de amor e do perdão, contrastando com a antiga lei, do olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, não resistai ao homem mau, mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essas palavras têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos, e seu significado muitas vezes foi distorcido. No entanto, ao examinarmos o contexto, né, histórico, cultural, bem como o significado literal no grego, podemos começar a compreender a sua verdadeira essência. André Luiz, naquele livrinho Sinal Verde, é um livro pequeno até, né? Ele fala assim, ó, todos nós sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, e nós emitimos forças e recebemos forças, né? O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. E queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos, né? Daí o imperativo da compreensão, da simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Instados por amigos presentemente domiciliados na Terra, a escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis, de modo a que lhe facilite caminhadas nas vias da reencarnação. Como atravessar as estradas do mundo, começando na nossa própria casa até as eminências das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas? Como adquirir essa paz necessária, vivermos servindo a utilidade e rendendo o bem no bem de todos? Então, André Luiz, em Sinal Verde, né, ele fala que, André Luiz até fala que cada capítulo daquele livro, nós encontramos sinais de luz, descortinando-nos caminho claro, como a dizer-nos que se atacamos o princípio do bem no próximo, tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, né? Guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso. Em paz com os outros e em paz com nós mesmos, né? Pela força da consciência tranquila. Então vamos dar a outra face. Nós podemos até resumir isso aí, né? Tudo aquilo que nós falamos, né? Se ficou difícil para entender. Dar a outra face significa, no contexto da doutrina cristã, não responder uma ofensa ou agressão, não com mais violência ou vingança, mas com uma atitude de não resistência ou mesmo de perdão. A expressão, né, que está presente lá no Sermão do Monte não implica passividade, covardia, mas sim uma escolha de não alimentar o ciclo da violência e buscar a paz, mesmo diante de injustiças. Em outras palavras, dar a outra face não é ser tolo ou permitir abusos, mas sim optar por não revidar com a mesma moeda e buscar a reconciliação, a superação do mal através do bem. Essa atitude pode ser vista como um ato de coragem, maturidade e equilíbrio emocional, que busca romper com a lógica da vingança e promover a paz, mesmo em situações difíceis. A expressão também pode ser interpretada como uma forma de levar o ofensor a uma percepção do que a sua atitude equivocada é prejudicial, mostrando que o ódio é destrutivo para quem o pratica.
Além disso, dar a outra face pode ser entendido como um convite à não participação em conflitos inúteis e à busca pela elevação espiritual, focando em propósitos maiores e evitando alimentar, se envolver, né, logicamente, em discussões sem importância. Em resumo, dar a outra face é uma escolha por não alimentar a violência e buscar a paz, não como um ato de fraqueza, mas como uma forma de superar o mal com o bem e promover a reconciliação. Então a gente estudou já no Evangelho segundo o Espiritismo muitas considerações sobre isso, né? Quando ele fala lá no capítulo que nos fala de bem-aventurados misericordiosos, fala do perdão das ofensas, de reconciliar primeiro com os adversários enquanto está no caminho. Então tem muitas coisas, né? Tem até aquele que estivesse pecado, atire a primeira pedra, enfim. Então essa lição aqui, ela só nos complementa aquilo que a gente está sempre estudando, né? Sobre buscar o perdão, buscar a ser manso e também buscar ser pacíficos, né? Bem-aventurados mansos e bem-aventurados pacíficos. Bem-aventurados mansos porque herdarão a terra, e bem-aventurados pacíficos porque serão chamados os filhos de Deus. Então, queridos irmãos aqui da Casa de Bezerra, lembremos-nos sempre do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz assim, ó, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, né? Essa orientação de Jesus é uma das mais recorrentes, né? Quando ele fala vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Servir sempre em nome de Jesus em favor de nossa própria felicidade espiritual. Então vamos lá, vigiai. O que é vigiai? Observar e manter a atenção devida. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas ações, vigiar e orar. São duas ações concomitantes e essenciais no dia a dia. Quem ora sente Deus e é fortalecido por Ele. A oração tem o poder de nos confortar e trazer o ânimo que precisamos, né, para seguir em frente em busca de nosso progresso espiritual. Por isso temos que nos manter vigilantes o tempo todo. Só assim poderemos praticar o bem. E a oração é uma forma de pedir proteção e acompanhamento dos bons espíritos. O vigiai e orai é orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da prece para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as tentações. Olhai, vigiai, orai, né? Olhai, vigiai e orai. São 3 atitudes que devemos cultivar em nossa vida diária. Então vamos finalizar essas reflexões da tarde. Lembrar que na nossa evolução como seres humanos espirituais, há um despertar nosso, né? Da infância à juventude, né? E da juventude até a idade madura, porque nós ainda não temos aquela maturidade espiritual, nós estamos ainda imaturos, né? Então é por isso que essa troca de tirar na face direita e tal, geralmente fica convite para os mais jovens, né? Que é aqueles que vão ter o impulso primeiro de levar um tapa, vai levar 2. Mas a gente tem que entender isso, né? Então é por isso que as mudanças que ocorrem em nossas vidas e que podem ser chamadas de desenvolvimentos evolutivos são de 3 classes. A primeira refere-se ao nosso físico, a segunda está ligada à nossa mente e a terceira com o nosso despertar da alma. Há casos na vida de muitos de nós que às vezes se torna difícil de admitir que podemos lembrar experiências em nossas infâncias, quando em um momento, nesse período, toda a nossa visão sobre a vida muda. Então a maturidade é o resultado desejado por nós, sendo consequência de cada aspecto em nossas vidas para amadurecermos e nos desenvolver. Então vamos sempre lembrar, né, dessas reflexões de Emmanuel, quando ele diz assim: oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida.
chamá-lo à razão, né? Enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, né, qualquer atrito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressa convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então a gente vai perceber que nós temos que manter em nós essa certeza de que Jesus é o nosso recurso, é o recurso maior das nossas vidas, né? Ele está sempre presente. Existem várias histórias. Se a gente for ler aquele livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, o primeiro Amanhecer da Nova Era, ele conta até de casos de pessoas que estavam trabalhando lá. Ele não cita sequer a Mansão do Caminho, mas a gente estudante fechar da Mansão do Caminho, que a pessoa chegou na rua e ia ser agredida, e os espíritos vieram auxiliá-lo para não ser agredido naquele momento. Então a gente vai perceber que a gente está sempre sendo ajudado, por isso manter a calma, manter em nós, né, essa certeza de que todos nós temos Jesus como o recurso maior das nossas vidas. E a mensagem de Maria Dolores, ela diz assim para todos nós, que os problemas, as aflições, podemos até falar os atritos físicos, né? Então, problemas, aflições, atritos, são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa. Quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, né? Os atritos físicos, nós vemos, né, os estampidos da guerra, mas lembre-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando o amor como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do Evangelho de Jesus. E com Jesus, nós finalizamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todos os problemas, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja.